Para a igreja com a paz do Senhor, amém? Peço por gentileza que os irmãos abram a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Sou grato a Deus por esta oportunidade, por mais uma vez estar junto com os irmãos, adorando o nome do Senhor Jesus. A Deus seja a honra, seja a glória, seja o louvor para sempre. Deus abençoe a vida do pastor Fábio, pastora Camila. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Deus abençoe a vida dos presbíteros, Adriano, João, nosso irmão que esteve aqui na parte da abertura do culto. Deus abençoe minha família que me acompanha, minha mãe, minha filha, meu sobrinho. Deus abençoe todos de uma forma muito especial. Estamos em casa, estamos entre amigos e a presença do Espírito está conosco nessa noite. Amém? Lucas capítulo 15. Todos encontraram? Versículo 1, versículo 2. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os escribas o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Amém? Hoje é o culto do amigo. E esse texto ele é bem propício para este momento. Sabemos que o ministério de Jesus é o ministério de salvação. É o ministério de resgate. Uma certa feita, Jesus entrou na aldeia dos samaritanos, ele não foi bem recebido. João, com seu irmão Tiago, disseram para Jesus: olha, Senhor, olha, mestre, quer que nós oramos para que Deus mande fogo e consoma todos os samaritanos? Jesus os repreendeu e disse: eu não vim para destruir os homens, mas eu vim para salvá-lo. Quem não se lembra, uma certa feita, Zaqueu subiu em uma árvore para ver quem era Jesus, mas não foi ele que viu Jesus, foi Jesus que viu ele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém-me entrar na sua casa. E alguém foi questionar: ele é publicano, ele trabalha para o governo romano. Não, este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. E nesse texto, dá para imaginar, de uma forma ilustrativa, os mestres da lei, os fariseus e os publicanos questionando Jesus: pô, Jesus, a gente te empresta a sinagoga, deixa você pregar na sinagoga, deixa você ensinar na sinagoga, e o Senhor sabe que a gente é contra os publicanos e os pecadores. Jesus olhando para eles, posso contar 3 historinhas para vocês? E quando a gente olha no texto, as 3 histórias são uma história. Apenas uma história com 3 significados. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: havia um pastor que no final da tarde foi fazer a contabilidade e percebeu que estava faltando uma ovelha. Deixando as 99 no deserto, vai em busca da ovelha que se perdeu. E quando a encontra, coloca sobre os seus ombros e traz novamente para que esteja no aprisco. E a grande alegria por esta ovelha que estava perdida e foi encontrada. A segunda história fala de uma mulher que, tendo 10 dracmas, perdeu uma dracma dentro de casa. Ela acende a luz, varre a casa até encontrar a dracma. E quando a encontra, ela chama as vizinhas e se alegra, porque a dracma que estava perdida dentro de casa foi encontrada. A terceira história
fala de dois filhos. O filho mais novo pede parte da herança. O pai, sem questionar, entrega parte da herança. Ele vai para uma terra longínqua, distante, gasta tudo dissolutamente. E depois que estava passando necessidade, cuidando de porcos, se lembrou da casa do pai. Retornando para a casa do pai, o pai o avistou de longe. O pai prepara um bezerro cevado, mata o bezerro cevado, faz uma grande festa, dizendo: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E quando o irmão mais velho, vindo do campo, ouve o barulho na casa do pai, questiona o servo: o que está acontecendo? Seu irmão mais novo, ele voltou para a casa do pai. Perceba que o texto não tem fim. Do começo até a fala do filho mais velho, não tem fim. Por quê, pastor? Porque no começo os fariseus e os mestres da lei batem na porta e questionam Jesus. Não sabemos se eles entrou para dentro e se alegrou com aquilo que Jesus estava operando, ou se eles ficaram do lado de fora. Não sabemos se o irmão mais velho, vindo do campo, entrou para dentro ou ficou do lado de fora. E nessa noite nós temos duas opções: ou a gente entra para dentro e se alegra com o que Jesus está fazendo, ou a gente permanece com o corpo aqui e a mente lá fora, sem entender o que Jesus está operando. Perceba que a primeira história fala de um animal que está perdido e sabe que está perdido. Quem aqui tem cachorrinho de estimação? Levanta a mão assim. Se você pegar o seu cachorrinho e soltar ele lá no centro de São Bernardo, ele vai saber que está perdido? Sim ou não? Sim, porque ele está longe do seu habitat natural. Então a ovelha está perdida e sabe que está perdida. A segunda história fala de uma dracma, uma moeda que se perdeu dentro de casa, um objeto inanimado. Está perdida, mas não sabe que está perdida. Ou uma moeda que se perdeu sabe que está perdida, sim ou não? Perceba que a primeira e a segunda história é o resultado da terceira história. O filho mais novo que se perdeu, ele está perdido e sabe que está perdido. O filho mais velho que está dentro de casa, ele está perdido e não sabe que está perdido. Repito, o filho mais novo que saiu de casa está perdido, mas sabe que está perdido. O filho mais velho que está dentro de casa está perdido e não sabe que está perdido. Porque costumamos pregar para as pessoas que saíram da casa de Deus. E é a nossa missão. Mas os que estão perdidos dentro da casa, ouve a palavra, mas não sabe que está perdido. Ouve a palavra, mas não muda as atitudes. Ouve a palavra, mas não pratica a palavra. Aleluia. Perceba que, diferente da nossa tradição, olhando clinicamente para o texto, nessa época o filho ele poderia receber parte da herança enquanto o pai estivesse vivo. E está na Bíblia. Quando lemos Gênesis, percebemos que Abraão deu parte da herança para o seu filho Isaque. Mas isso partiria não do filho, mas do pai, por livre e espontânea vontade. Isso jamais partiria do filho. Mas só que no texto que nós acabamos de ler, não é o pai que dá herança para o filho de boa vontade. É o filho que coloca o pai contra a parede, dizendo: pai, dá parte da minha herança. E perceba que o pai não questiona, mas a mentalidade do filho é essa: para mim você morreu.
dá parte da minha herança, porque para mim você morreu. E quando ele recebe parte da herança e sai da casa do pai, não é o pai que morre. É o filho que morre espiritualmente. O pai permanece na casa. O pai permanece no trono, o pai permanece no controle, o pai permanece com as rédeas, mas o filho que recebeu a parte da herança e saiu de casa, foi ele que quebrou a cara, foi ele que perdeu tudo. Uma segunda observação, perceba que quando o filho mais novo pede a herança para o pai, ele pede dentro da casa. Quando o pai dá a parte da herança, o pai dá dentro da casa. Quando ele recebe parte da herança, aleluia, quando ele recebe parte da herança que recebeu dentro da casa, ele resolve desfrutar aquilo que recebeu fora da casa. O que você recebeu dentro da casa do pai é para desfrutar dentro da casa do pai. Porque tem gente que quer receber aqui e gastar lá fora. Tem gente que está dizendo assim: Deus abençoa a minha vida. E quando Deus entrega a bênção, o bonitão quer desfrutar no mundo. Quando a gente fala lá fora, ele quer desfrutar as bênçãos de Deus lá fora. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. As bênçãos que nós recebemos de Deus e não valorizamos e decidimos desfrutar lá fora e não na casa do Pai, tem prazo de validade. Aleluia. Aleluia. A alegria lá fora tem prazo de validade. Os prazeres lá fora tem prazo de validade. Os banquetes lá fora tem prazo de validade. Mas dentro da casa do Pai, a alegria é contínua, a paz é contínua. O que recebemos aqui, irmão, é só uma prévia de tudo aquilo que vamos desfrutar na eternidade. Aleluia. É interessante que quando o filho mais novo estava na casa do pai e não tinha ainda recebido parte da herança, ele era uma bênção. Mas foi só receber que ele se desviou. Sabe por quê, irmãos? Não era hora de ter, era hora de crescer. Tem muita gente pedindo, mas não tem maturidade para lidar com aquilo que está pedindo. Tem muita gente pedindo, e se receber fora do tempo, sai da casa do Pai. Eu conheço pessoas que pediram tanto: Deus, está tão difícil, e pegar o ônibus, ir para a igreja, ir a pé, abençoa com o carro, abençoa com a moto. Aí quando o infeliz recebe o carro ou a moto, ele vai para todos os lugares, menos para a casa de Deus, porque não era hora de ter, era hora de crescer. Aleluia. Faça como o salmista: sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pela vereda da tua justiça. Aleluia. O que você está pedindo para Deus hoje, você tem maturidade para saber lidar com isso? A promoção que você está pedindo lá na empresa, você vai ter maturidade para lidar com essa posição? Um dia estava eu, pastor Alcides e o Wesley. Pastor Alcides do nada perguntou para o Wesley: se Deus te desse 1 milhão agora, você seria a mesma pessoa? E você conhece aquele jeitão do Wesley, né? Não, eu viraria um soberbo. Tanta gente que eu ia humilhar aqui na rua da minha casa, pessoas que não gostam de mim, eu já ia chegar aqui com a áudio. E ele foi sincero. Ele foi sincero: eu não estaria pronto.
Por quê? Primeiro Deus precisaria tratar o quê? O coração. Você vê aquela pessoa que está desesperada para comprar um carro, toda oração, Deus me dá um carro, no jejum me dá o carro. Aí quando Deus olha para o coração, o carro está no lugar de Deus. Aí quando você esquece, aí Deus fala, toma meu filho. Eu só estava esperando ter o primeiro lugar, a primazia no seu coração. Mas aí a pergunta virou para mim, se Deus te desse 1 milhão, Fagner? Eu falei, eu seria uma pessoa melhor. Poderia ajudar mais a minha igreja, já dava 100 mil, né? De 1 milhão, 100%, 10%. Poderia abençoar a vida da minha mãe. Estou pagando um convênio aqui, viu? Poderia dar um conforto melhor para a minha família. Porque às vezes a gente pensa, né? Nossa, a pessoa cresceu um pouquinho, já ficou soberba. Não, ela já era soberba, o dinheiro só potencializou. Então o que você é hoje, você precisa ser também quando Deus entregar as bênçãos na sua vida. Aleluia. Aí a pergunta vai para você, se Deus te desse 1 milhão hoje, você seria a mesma pessoa? E nós estamos falando aqui de caráter e transformação espiritual, para saber lidar, já que nós somos alvos das bênçãos de Deus, a gente precisa ter essa mentalidade antecipada, ou não? Está escrito o que na Bíblia? Todas estas bênçãos correrão, aleluia, atrás de ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, aleluia. Já parou para imaginar, irmãos, que as bênçãos dos céus estão correndo atrás da vida daqueles que estão ouvindo e praticando a palavra de Deus? Quando você menos esperar, pum, toma aqui meu filho, estou abençoando a tua vida. Mas aí vem uma quarta observação. O que Deus te deu está melhorando ou piorando a sua vida? Pai, dá parte da minha herança. O pai, sem questionar, toma. Aquilo que era para melhorar, Joelma, piorou. O ministério que Deus te deu está melhorando ou está piorando a sua vida? O dom que Deus te deu está melhorando ou está piorando a sua vida? O carro que Deus te deu. Porque tem irmão, né, que pede carona a vida toda. E quando Deus dá o carro, ele não quer dar carona para ninguém. Vigia, varão. O emprego que Deus te deu está melhorando ou está piorando a sua vida? Aleluia. E nós estamos falando aqui de conhecimentos de pessoas que receberam as bênçãos de Deus e se tornaram pessoas egoístas, se tornaram pessoas soberbas. E a Bíblia diz que Deus abate os soberbos e dá graças aos humildes. Aleluia. O que Deus entregou nas suas mãos sobre a tua casa é para melhorar a sua vida. Tudo que vem de Deus, o objetivo primário e primordial é para melhorar as nossas vidas, irmãos. Mas muitas pessoas não sabem lidar com aquilo que Deus está dando e se tornam pessoas soberbas, egoístas, e não podemos proceder dessa maneira diante de Deus. Olha para teu irmão, fala: o que Deus te deu está melhorando ou está piorando a sua vida? Aleluia, aleluia. O problema do filho é que ele quer desfrutar do lado de fora aquilo que ele recebeu do lado de dentro, irmão. Aleluia, Jesus. Perceba, olha o que o texto diz: partiu para uma terra, ele recebeu do pai e partiu para uma terra. Aí vem uma quinta observação: o que Deus te deu está te aproximando
ou está te distanciando? Aleluia. Aí o pastor Fábio, olha irmãos, tem culto hoje. Ah, irmão Fábio, estou sem tempo. Não é falta de tempo, irmãos. Não é falta de tempo. É falta de prioridade. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas, não é as demais, todas as coisas, é todas estas que ele falou anterior. Comida, bebida e vestimenta serão acrescentados na sua vida. Será que temos colocado Deus como prioridade nas nossas vidas? Ou estamos como o povo de Judá e Jerusalém, quando retornou do cativeiro? Vocês abandonaram a minha casa, vocês estão preocupados com os seus próprios interesses. É por isso que vocês trabalham e quando recebem, colocam o dinheiro no bolso furado. O que Deus te deu, está te aproximando ou está te distanciando? Ele recebe do Pai, em vez de se aproximar mais ainda do Pai, porque o Pai foi bonzinho, sim ou não? Porque o Pai poderia questionar, por que que você não esperou eu te dar e por que que você pediu? Mas o Pai não faz isso. Porque às vezes, Joelma, a gente pede tanto, e o Pai que nos ama, vê o nosso clamor, vê as nossas lágrimas, vê os nossos choros. Vou abençoar a vida do meu filho. Mas só que tem muita gente que demonstra ingratidão diante da bondade de Deus, diante da graça de Deus. Aleluia. Tem muitas pessoas que Deus salvou. Posso falar ou não? Tem muitas pessoas que Deus salvou, e salvou de uma forma muito especial. Falo isso como testemunha própria. Ficou bonito, ficou gordinho, ficou saudável. Aí daqui a pouco vai para uma terra distante de novo. Irmãos, a gente precisa ser grato a Deus. A gente precisa reconhecer que não éramos dignos e nem merecedores, mas mesmo assim Deus olhou para nós e teve misericórdia da nossa vida, irmãos. Teve piedade das nossas vidas. Aleluia. E não podemos, olha o que a Bíblia diz, que não haja em vós um coração mau para se afastar do Deus Todo-Poderoso. Jesus está dizendo, se afastou, está com o coração mau, viu? Precisa retornar. Eu sei que a palavra às vezes é um pouco dura, mas palavra dura é palavra que transforma. Palavra que transforma é palavra que liberta, irmãos. Aleluia. Aleluia, Jesus. E olhando ainda dentro do texto, perceba que a palavra dissolutamente aqui no grego é azoitia, que significa esbanjar, viver sem prestar conta para ninguém, gastar sem saber o quanto lhe resta. Ou seja, a herança. Por que a herança acaba? Já parou para pensar? Ele recebeu, sim ou não? E por que a herança acaba? Porque tudo que recebemos aqui e queremos gastar lá fora, passa rápido, irmãos. Tudo na casa do Pai era de graça, sim ou não? A salvação era de graça. O perdão era de graça. A justificação era de graça. O consolo era de graça. Os cuidados do Pai era de graça. Aí saiu da casa do Pai, quer beber? Vai ter que pagar. Quer fumar? Vai ter que pagar. Quer ter os falsos amigos andando com você só porque você tem agora parte da herança? Vai ter que bancar eles também. Quer se prostituir? Vai ter que pagar. Ou seja, ele trocou aquilo que desfrutava gratuitamente dentro da casa do Pai para viver dissolutamente, gastando tudo sem saber o quanto tinha. Aleluia, Jesus. Não despreze, irmãos. Não despreze, irmãos,
o que você tem recebido na casa do Pai. Aleluia. Uma sexta observação. Ele era feliz e não sabia. Já viu esse ditado? Eu era feliz e não sabia. Quem já ouviu esse ditado aqui? Aleluia. Ele era feliz inconscientemente dentro da casa do Pai e não sabia. Fala para teu irmão, você é feliz aqui. Aleluia, Jesus. Você é feliz aqui. Não precisa descobrir as felicidades do mundo, não, meu irmão. Você é feliz aqui, aleluia. Não precisa experimentar os banquetes do adversário lá fora. Você é feliz aqui. Não precisa se misturar na roda dos beberrões, porque eles bebem e começam a dar risada. Você é feliz aqui. Não precisa beber uma caipirinha para começar a dar risada. Você é feliz aqui. Não precisa fumar maconha para dar risada. Você é feliz aqui. Você é feliz aqui, irmão. Aleluia. A maior felicidade é desfrutar da presença de Deus. A maior felicidade é carregar a presença do Espírito Santo dentro dos nossos corações. A maior felicidade é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus, mas ele quis pagar para ver. Fala pro teu irmão, não paga para ver não. A Dórica não entendeu. O filho mais novo, Dórica, ele quis pagar para ver. Aleluia. E viu lindo, Adriano. Ele, em primeiro lugar, ele era, olha só, ele era feliz e não sabia. Dentro da casa do Pai. Fora da casa do Pai, ele é infeliz conscientemente. Dentro da casa do Pai, ele era feliz e não sabia. Fora da casa do Pai, ele é infeliz e tem consciência disso. Aleluia. Diga comigo assim: longe do Pai, perto dos porcos. Perceba que quando ele se vê numa situação degradante, humilhante, terrível, ele se lembra da casa do Pai. Ele se lembra que ele tinha o melhor na mesa do Pai. E agora ele tem o pior longe da casa do Pai. Posso falar? Porque o diabo, ele é especialista em nos tirar da mesa e levar para o chiqueiro. Mas Deus, o Fábio já pegou, mas Deus é especialista em nos tirar do chiqueiro e levar novamente para a mesa. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus, meu irmão. Aleluia, aleluia. O prazer do diabo, irmãos, é nos tirar da presença de Deus. O prazer do diabo, igreja, é silenciar a nossa voz. O prazer do diabo, irmãos, é nos tirar da mesa que estamos recebendo o pão cantinho do céu para nos jogar na lama, no chiqueiro, na vergonha e nos humilhar novamente. Não permita que o diabo te tire da presença de Deus, irmãos. Não permita, irmãos, que o diabo te tire da mesa e te coloque no chiqueiro, irmão. Aleluia. Olha só. Ele começou a passar necessidade, pediu emprego. Alguém olhou e disse: vai cuidar dos porcos, quer? E perceba que o texto está direcionado para judeu. E a pior coisa para um judeu é cuidar de porcos. Tanto é que judeu não come carne de porcos. Imagine, se não come, imagine cuidar.
Então, nós estamos falando que ele chegou no pior estágio da sua vida. Aleluia. Vai debaixo da ponte. Conversa com alguém que um dia estava sentado na mesa, né, irmã? E agora está no chiqueiro. Aí o relato é sempre o mesmo. Perdi o emprego, passando necessidade. A esposa me deixou. Os filhos não querem saber de mim. Comecei a fumar maconha. Comecei a beber. Não fazia mais efeito. Comecei a cheirar cocaína. Não fazia mais efeito. Está lá no crack agora. Aleluia. Quem já ouviu isso? Lá fora. Valorize, irmãos. Valorize. Pastor, e o irmão mais velho? Eu aprendo uma coisa importante com o irmão mais velho. O irmão mais velho estava desviado dentro da casa do pai. Por quê? As duas figuras mais importantes na tradição judaica, primeiro era o pai e segundo, o filho mais velho, o primogênito. E o que me espanta é que quando o filho pede parte da herança, o pai não questiona. Mas a segunda voz deveria questionar. Já que meu pai falou, por que você vai fazer isso? Mas só que ele fica em silêncio. O irmão mais novo sai de casa e quando retorna, ele não se alegra. Perceba que o filho, ele tem seus defeitos. Não questionou o irmão mais velho, mais novo. Mas uma coisa eu aprendo com ele. Mesmo todo torto, Fábio, ele não saiu da casa do pai. Aleluia. Não saia da casa do pai porque pecou. Mas permaneça na casa do pai até vencer o pecado. É aqui que a igreja vai vencer as limitações. É aqui que nós iremos vencer os nossos desejos pecaminosos. É aqui que a gente vai vencer as nossas indiferenças. É aqui que a gente vai aprender a perdoar os nossos irmãos. É aqui que a gente vai aprender a se alegrar quando Jesus salva uma alma dentro da casa. E quando ele está lá diante dos porcos, cuidando, o termo grego diz apacentar. Ele desejou, a barriga roncou, o que aconteceu? Desejou, diga comigo, desejou. Desejar é diferente de comer. Sim ou não? Ele não comeu, ele desejou. Ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Todos que estão aqui nessa noite me ouvindo, já foram tentados em alguma área da sua vida. Sim ou não? Sim. Porque o mundo é o tentador. O diabo é o tentador. Quem dirá a natureza pecaminosa? Tiago diz, não veio tentação sobre vós, senão humana. Mas também a Bíblia diz que Jesus foi tentado por quem no deserto? Pelo diabo. Então nós temos três inimigos: a carne, o diabo e o mundo. Ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. As nossas maiores guerras e as nossas maiores vitórias é quando somos tentados e não cedemos à tentação. Provamos que de fato somos verdadeiros cristãos é quando a tentação está diante de nós, ninguém está vendo, mas só que a gente entende, Jesus está comigo e eu não vou me lambuzar. A prova que somos de fato verdadeiros cristãos não é aqui, não é quando eu estou com o microfone na mão, não é quando eu estou adorando a Deus e todos estão me vendo bem vestido, bem trajado, adorando, até chorando. Não, é lá no secreto. É lá no oculto.
Quando você tem essa mentalidade, ninguém está me vendo. Pastor Fábio não está me vendo, pastora Camila não está me vendo, o presbítero Adriano não está me vendo, presbítero João não está me vendo, os obreiros, os irmãos não estão me vendo, mas Deus está vendo tudo. É lá que você vai provar que você é cristão. Quando a tentação está diante de você, aí você vai cantar igual o Thales Roberto: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todos os dias. Aleluia. Quando ele sente vontade, Israel, de comer, ele se lembra da casa. Isso aqui é muito forte. Quando ele sente vontade de comer, ele se lembra da casa do... Quando você sentir vontade de comer, se lembra da casa do Pai. Quando você pensar em cair, se lembre da casa do Pai. Quando você pensar em se afastar de Deus, se lembre da casa do Pai. Quando você pensar em pisar os seus pés aonde Deus abomina, se lembre da casa do Pai. Quando você pensar em fazer besteira, se lembre da casa do Pai. Quando você estiver prestes a cair em tentação, se lembre da casa do Pai. Se lembre da pessoa bendita do Espírito Santo. Se lembre que o seu nome está escrito no livro da vida. Se lembre que você é filho, que você é filha e que você tem uma identidade. Quando ele desejou comer, poxa, eu sou judeu, eu não posso fazer isso. Eu tenho uma identidade, eu não posso fazer isso. Ele se lembrou da casa do Pai, porque na casa do Pai tem pão, fora da casa do Pai tem chiqueiro, na casa do Pai tem consolo, fora da casa do Pai tem perturbação. Dentro da casa do Pai tem aconchego, fora da casa do Pai tem inquietação. Dentro da casa do Pai nós temos paz, fora da casa do Pai somos inconsolados. Dentro da casa do Pai nós temos alegria verdadeira, fora da casa do Pai nós temos alegria que é mentirosa. Dentro da casa do Pai nós temos perdão, fora da casa do Pai tem acusação. Dentro da casa do Pai tem justificação, fora da casa do Pai tem falsas testemunhas. Dentro da casa do Pai tem um abraço do Pai, tem bênção do Pai, tem um aconchego do Pai. Fora da casa do Pai tem destruição. Aleluia, Jesus. Fala para o teu irmão, se lembre da casa do Pai. Perceba, já estamos aqui caminhando para as conclusões finais. Perceba que o filho perdeu tudo, sim ou não? Perdeu tudo, menos uma coisa: a casa do Pai. Perdeu tudo, menos o Pai. Perdeu dinheiro, menos o Pai. Perdeu falsos amigos, menos o Pai. Perdeu status, menos o Pai. Perdeu a fama, porque no começo a herança traz isso, mas não perdeu o Pai. Perdeu tudo que ele tinha, mas não perdeu o Pai. Se preciso for perder falsos amigos, perca, mas não perca o Pai. Se possível for, perca a fama, perca o status, perca o reconhecimento, mas não perca o Pai, porque quem tem o Pai tem tudo. Quem tem o Pai tem tudo. Quem não tem o Pai não tem nada. Quem tem o Pai tem bênção. Quem não tem o Pai não tem nada. Quem tem o Pai tem graça. Quem não tem o Pai tem desgraça. Quem tem o Pai tem perdão. Mas quem não tem o Pai tem acusação. Aleluia. Adriano, cadê Jesus no texto? Fabinho, Joelma, o texto fala do pai, fala da mulher, fala da dracma, fala do pastor, fala da ovelha, fala do filho mais velho, fala do filho mais novo, fala da herança, fala que ele perdeu tudo.
Mas cadê Jesus no texto? Achou Jesus aí no texto? Ele está no mundo, sim ou não? Pegou a herança, foi para uma terra longínqua e gastou tudo dissolutamente. Ele está no mundo, irmão, está desviado. Está sem anel, quebrou a aliança. Está sem vestes, porque a que tinha foi salpicada pelo pecado. Está sem sandália, que é a palavra, luz para os meus caminhos. Está todo torto. Porém, do mundo até a casa do Pai, existe um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. O texto não vai entrar em contradição. Para o filho chegar até a casa do Pai, teve que passar por Jesus. Enquanto ele está no mundo, até chegar à casa do Pai, eu vejo Jesus pegando na mão. Pode deixar, meu filho, que eu te acompanho. Eu te acompanho até a casa do Pai. Eu te acompanho até a casa do Pai. Eu te acompanho até a casa do Pai. Eu sei que eu estou pregando para mães e pais nessa noite, que os seus filhos estão lá fora, mas Jesus me trouxe aqui para dizer para vocês: eu estou pegando na mão do filho pródigo e vou levá-lo novamente para a presença do Pai. Aleluia. Deus vai alegrar o seu coração, mãe. Deus vai alegrar o seu coração, pai. Jesus vai trazer de volta, aleluia. Tem muitos, Fábio, que estavam aqui outrora, mas estão lá fora. Mas perceba que o primeiro texto fala da ovelha que se perdeu. Não é porque está perdida que deixou de ser ovelha. Se perdeu, mas Jesus está dizendo: vou deixar as 99 que não necessitam de salvação e vou atrás da minha ovelha, porque as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Perceba que o primeiro estágio da mudança é quando a gente reconhece que estamos longe de Deus e que precisamos de arrependimento. Dá para imaginar? Quando ele se aproxima, não é ele que vê o pai, é o pai que o avista de longe. E por que que o pai o avista de longe, se ele não mandou nenhuma mensagem: pai, eu estou chegando? Não mandou nem uma mensagem pelo Facebook: pai, me espera que eu estou chegando. E o que me chama a atenção, irmã, é que quando o filho sai, tradição judaica, quando o filho sai, o pai chama o servo. Está vendo esse bezerro novinho? Cuida dele, dá boa alimentação, dá boa comida, porque eu sei que do jeito que o meu filho saiu, ele vai voltar. Aleluia. Do jeito que o filho saiu, porque o pai conhece o filho que tem. O pai conhece cada um de nós. O pai te conhece muito mais do que você mesmo se conhece. O pai conhece o filho que tem. O pai conhece o filho que tem. O pai conhece o filho que tem. Dá para imaginar quando o filho retorna. Parece que o pai dá uma amnésia santa, Joelma. Por quê? Primeiro ele está cogitando: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado de seu filho, mas me faz como um dos seus trabalhadores. Porém, quando ele retorna, o pai não dirige uma palavra sequer, porque ele saiu de casa. Simplesmente a atitude do pai é receber de braços abertos, matar um novilho que já foi preparado quando ele saiu, para que haja uma festa por um pecador que se arrepende. O problema das pessoas que retornam não é o pai lançar em rosto.
É muitos que estão dentro da igreja e não se alegra, porque voltou. Estava aí pregando, agora voltou, diz que mudou. Fazia parte do grupo, vai ficar aí 2 anos de banco, mas não vai voltar para o grupo não. O problema não é o pai, o problema é o irmão mais velho. Aleluia. Mas eu estou pregando hoje para uma igreja que tem um coração de Deus, que tem o coração voltado para as almas perdidas. E quando você olhar por aquelas portas, ver o filho da irmã Maria, ver o filho da irmã Joana, ver o filho do presbítero Carlos entrando novamente, você vai sair do seu lugar, vai pegar na mão dele, vai andar por este tapete vermelho, porque quando um pecador se arrepende, não há somente festa no céu, mas também a festa na igreja. Para a gente finalizar, ele pediu parte da herança e o pai repartiu entre eles. O filho mais velho também recebeu, está todo torto, mas não saiu da casa do pai, mesmo tendo recebido. Agora preste atenção nisso para a gente finalizar. Eu vou perguntar, vocês me respondem. O pai deu tudo para o filho mais novo? Diga assim, o pai não deu tudo. Diga assim, o pai conhece o filho que tem. O filho está saindo de casa, está vendo que o filho está fazendo a mala, parafraseando. Calma aí, deixa eu guardar uma sandália. Calma aí, deixa eu guardar uma pecinha de roupa. Meu servo, cuida do bezerro. Meu filho está saindo de casa, eu entreguei na mão dele. Mas eu tenho certeza que da mesma forma que ele está saindo pelas portas, ele vai chegar e entrar pelas portas. O pai não te deu tudo. O pai não te deu tudo. Tem muita coisa que o pai vai te entregar ainda. Tem muita coisa guardada nos mistérios de Deus, pastor Fábio, que vai chegar na sua vida. Tem gente que está olhando e está dizendo, Deus, é só isso. Deus vai ser desse jeito mesmo. Deus, é só isso que eu vou praticar na sua casa. Deus, é só esse ministério. Deus, é só esse talento. Deus, é só esse dom. Deus, eu só tenho essas 2 pregações. Deus, eu só sei cantar esses louvores. Deus está dizendo, eu não te dei tudo. Tem coisas guardadas no meu mistério que eu vou entregar no tempo certo sobre a tua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe qual foi a melhor atitude do filho mais novo? Voltar para a casa do pai. Adriano, foi a atitude mais bela do filho mais novo, voltar para a casa do pai. Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Todo aquele que confessar o nome de Jesus será salvo. Mateus capítulo 10, todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que estás no céu. E a pergunta que o Espírito Santo nos faz nesta noite é: tem alguém nessa noite que precisa confessar o nome de Jesus? Pastor, eu vim aqui, fui convidado, ouvi essa palavra e o Espírito Santo falou grandiosamente no meu coração, e eu preciso que Jesus escreva o meu nome no livro da vida, porque se naquele dia o meu nome não for encontrado no livro da vida, eu vou perder a minha salvação. E como que eu faço para ter o meu nome escrito no livro da vida? Primeiro, confessando Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e perseverar até o fim. Cadê a primeira pessoa que quer confessar o nome de Jesus nessa noite? Saia do seu lugar, venha até aqui na frente, em nome do Senhor Jesus Cristo,
escapa-te por tua vida. Essa decisão ninguém pode tomar por você. Você precisa tomar essa decisão. Talvez hoje seja a sua última oportunidade. Pastor, está colocando medo? Não, se Jesus voltar agora. Acabou o culto começa lá no céu. E aí? Você teve a oportunidade de confessar o nome de Jesus e perdeu a sua última oportunidade que você tinha. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração como fez os vossos pais no deserto. Tem alguém nessa noite que deseja? Eu sei que está uma batalha espiritual. E nesse momento o inimigo ele está dizendo: mas você bebe ainda, você fuma ainda, você pratica isso, você faz isso. Mas Jesus está dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus quer te ajudar a carregar esse fardo. Eu me lembro que quando eu fui para a presença de Deus, eu ainda fumava maconha, eu ainda bebia, eu ainda guardava droga dentro da minha casa. Mas através da minha confissão, eu dei liberdade ao Espírito Santo para fazer na minha vida o que eu mesmo não conseguia fazer. A primeira pessoa, em nome de Jesus, pode vir do jeito que você está, fumando, bebendo, do jeito que você está. Jesus te recebe de braços abertos. Jesus tem anel para colocar no seu dedo. Jesus tem sandália para colocar nos seus pés. Jesus tem vestes novas para você se vestir, não aparecer a vergonha da sua nudez. Cadê a primeira alma nessa noite? Em nome de Jesus, não perca essa oportunidade. Saia do seu lugar, venha até aqui na frente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você tem até o final do culto. Se você tiver que tomar essa decisão, tome hoje, irmãos. Se tiver que salvar pela sua própria vida, faça isso hoje em nome de Jesus, amém? Deus abençoe todos, eu agradeço a minha oportunidade.